Olá, pessoal, vocês. Que bacana poder conversar com vocês e compartilhar um pouquinho do presente de vocês nesse cenário que a gente está vivendo tão delicado. Eu queria começar hoje a nossa conversa agradecendo, que a gente vai conversar um pouquinho sobre as interfaces poéticas do presente, para a gente conversar sobre o cuidado com o corpo em tempos de isolamento. Então, tenho aqui a honra e a satisfação de ter com a gente, para conversar sobre esse tema, a Priscila Lacerda. Prazer estar com você aqui nesse momento, Priscila, e a Alessandra Lang, que está aqui mais uma vez compartilhando da sua experiência, do seu conhecimento com a gente. E essa mediação vai ficar sobre a responsabilidade da professora Tatiana e da nossa estudante, a Ana Júlia, que vai fazer essa mediação nesse bate-papo tão bacana aqui com a gente. E eu queria evidenciar que essa ação do DANCEP, ela conta com alguns parceiros. Então, o DANCEP ele é integrado à Escolinha de Artes do Colégio Estadual do Paraná, e a gente tem parcerias para a realização desse evento. Um dos nossos primeiros parceiros é o patrocínio da Sanepar, que desde o ano passado criamos um programa, um projeto de assistenciamento aos nossos estudantes para que alguns possam nutrir-se das aulas de dança do DANCEP. E a gente tem a parceria também da Secretaria de Educação e do Esporte do Paraná e a Secretaria de Comunicação e Cultura do Estado. E também temos a Unespar, a Universidade Estadual do Paraná, que será na realização desse evento. Esse evento é organizado pela Associação do DANCEP e pela equipe do DANCEP também. Então, queria desejar para vocês, meninas, um excelente bate-papo. Eu vou estar aqui acompanhando esse bate-papo com vocês e que vocês possam fazer um bate-papo bem gostoso, para que, de alguma forma, esse conhecimento de vocês, esse cheiro, esse afeto, esse toque, chegue nos nossos estudantes e nas pessoas que vão contribuir aqui com a gente, né, nesse momento de debate, ok? Bom bate-papo para vocês. Obrigada, Fê. E a gente vai se falando aí durante. Legal. Meninas, bem-vindas. Muito obrigada por terem aceitado esse nosso convite. Eu estava pensando aqui, lembrando que eu fiz o curso de Pilates com a Pri, foi o primeiro contato que eu tive com você. Verdade. E desde então, embora não esteja tão próximo, né, a gente sempre acompanha seu trabalho, confia demais nessa responsabilidade que você tem como artista e como fisioterapeuta, osteopata. Então é bem especial que você esteja aqui para conversar com a gente. E a Ali, querida do coração, nossa fisioterapeuta, sou fãzaça desde sempre como bailarina e, né, cada vez mais próxima. E a Anjo também se especializando em massoterapia, né, pensando questões para ajudar todos nós que estamos em casa, né, sem contato físico, com poucas atividades, até com atividades a mais, mas muitas vezes sentado, sem muito movimento, né. Então essa mesa é muito importante, especial para todo mundo, eu acredito. Então, eu queria iniciar, na verdade, pedindo para as meninas se apresentarem um pouco, né, trazerem um pouco dessa trajetória para quem está lá em casa conhecer um pouquinho do trabalho de vocês e como que aconteceu essa aproximação, né, do cuidado com o corpo através da fisioterapia, da osteopatia e, né, que é o que todos temos aqui como comum, para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Pode ser a Pri? Pode. Primeiro quero agradecer o convite, e primeiro o convite da Ali, que é uma querida que eu conheço através do Pilates, porque eu estava com Pilates aqui em Curitiba e um amigo em comum apresentou a gente, e é uma pessoa que sempre que a gente conversa, agrega, e enfim. Então, obrigada, e claro, a você, Tati, ao Fernando, a toda a organização do DANCEP, então, eu sou fisioterapeuta, trabalho hoje principalmente com movimento, com Pilates, girotonic, e sou osteopata, né?
osteopata. Mas eu estava pensando um pouco na trajetória, no projeto do Dancep, que são crianças e adolescentes, né, adolescentes que estão em formação, e esse projeto de vocês que é tão bacana. E estava lembrando um pouco da minha formação, que quando eu sou do interior de São Paulo, e lá eu comecei fazendo um curso de dança. E nesse curso profissionalizante de dança, eu tinha várias disciplinas. Eu tinha a dança moderna na época, a dança clássica, mas eu tinha anatomia, eu tinha música, eu tinha teatro, eu tinha criação. Então, tudo isso acontecia em nível de primeiro grau. E eu acho que daí que foi fazendo a minha construção de entendimento de enquanto arte, enquanto corpo, que é essa coisa que é muito sistêmico, né? A minha palavra hoje é muito voltada para a área da saúde, mas que é de integrar coisas, né? De trazer essa compreensão que é muito maior em relação à dança, em relação ao corpo, em relação à saúde, que é a minha formação hoje, né? E daí eu cheguei em Curitiba e vim fazer faculdade de dança, né? Me formei em dança. No último ano, por conta de questões físicas minhas, eu queria entender melhor meu corpo, eu queria dançar melhor. Eu comecei a praticar Pilates, então eu fui praticante primeiro de Pilates e fui incentivada daí a fazer a formação. Fiz minha formação em 2003 e daí comecei a trabalhar com Pilates, trabalhar com formação e por muito tempo, aí conheci no meio do caminho o Girotonic e logo depois eu tinha necessidade de fazer fisioterapia, né, para lidar mais com questão de dor, porque eu comecei a entender que algumas coisas você tem que ir ampliando, né, ampliando às vezes para fazer a mesma coisa, né, não do mesmo jeito, mas para isso. E daí eu vi, e eu acredito muito no potencial do movimento como uma questão restauradora, uma questão de autoconhecimento, como vida mesmo, assim, sabe, como produtor de vida, assim. Então essa sempre foi minha premissa, assim, o movimento como guia das coisas, assim. E daí quando eu fui fazer a osteopatia, que é um trabalho manual, que é um trabalho passivo, eu fiz a osteopatia, acho que eu estou formada há 3 anos na osteopatia. É um trabalho também que está lidando com o movimento, mas aí a pessoa recebe esse movimento, né? Mas assim, na osteopatia a gente sempre vai tentando descobrir o que está movendo. É a circulação sanguínea que não está movendo, tem alguma obstrução na raiz do nervo que não está se deslizando direito na fáscia, enfim. E integrar essas duas coisas, para mim, é o que foi o barato, né? Então, hoje eu tenho uma clínica onde eu associo essas modalidades, né? Esse trabalho. E a dança, para mim, sempre foi o movimento, né? Mais do que a dança, mas o movimento, para mim, sempre foi o que me motivou e o que me motiva a estudar, a entender melhor o corpo humano, a como eu acredito que os trabalhos são complementares. Eu acredito que enfim, que a criação ela vai se dando por um processo de conhecimento e você está saudável nesse processo, saudável e reconhecer as suas potencialidades é o maior barato, né? Eu acho que o movimento... Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, que eu acho que algumas pessoas também devem ter essa dúvida. A formação em osteopatia, ela é como uma especialização? Ou ela é um curso à parte? Você precisa ter uma formação prévia para poder se especializar? Porque é um conhecimento bem específico, né? Cada país tem uma legislação, né? Mas hoje, no Brasil, ela é uma especialidade, ela está se configurando, está em processo isso, mas ela está se configurando como uma especialidade da fisioterapia, tá? Então, tem países que é médico, fisioterapeuta, que pode ser osteopata. Bélgica, por exemplo, né? Mas aqui no Brasil, você é fisioterapeuta, você é regulado pelo CREFITO, pelo órgão da fisioterapia, e você tem cursos, hoje está tentando se criar associações para garantir a qualidade, como a gente tem no Pilates, né? O Pilates também hoje é uma especialidade da fisioterapia, né? Se mantém dessa forma, mas também tem questões aí, vamos dizer, ainda de organização nesse sentido.
E ela foi uma formação de 5 anos, né? Então, eu fiz por uma escola que chama Escola de Osteopatia de Madrid, que recentemente abriu uma unidade aqui em Curitiba, até então não tinha. Fiz em Campinas, São Paulo, enfim, outros lugares no Brasil. E é uma formação de dedicação, vamos dizer assim, né? Você tem que estar afim de entrar para estudar, né? Mas é uma formação maravilhosa, assim. Então, hoje a osteopatia e ela assim, ela ela vem estudando o indivíduo. Hoje a gente está falando muito, por exemplo, de sistema imune. Desde que isso começou tudo, a gente está estudando psico, neuroimunologia, né? Os osteopatas estão olhando para isso. O que é isso? Nossa, é associar o sistema imune com a psíquica, com o comportamento, com o sistema nervoso autônomo, porque é isso, né? Nós somos isso. Não dá para ficar lá mexendo só na lombar achando que isso vai resolver. Não vai resolver, porque nós somos esse ser biopsicossocial, né? Então tem que estar bem, tem que estar se movimentando bem, tem que estar se alimentando bem, tem que estar... Eu já estou entrando no tema, né? Já lá. Tem que estar pirando, tem que estar se sentindo nesse processo, mas para estar bem para trabalhar, para poder sobreviver nas quedas todas que a gente está tendo, né? E realizações. Então, é isso, vou ficar Com quieta. certeza. Acho que a gente em casa tem percebido mais ainda, né? O quanto é integrado esse todo, né? O quanto é um sistema único. Não tem como trabalhar uma parte, né? Ao estar em casa, a gente observa muito mais, né? O como E é. eu acho que da dança que trabalha com movimento, a gente saca essas coisas que estão acontecendo fisicamente. A gente sabe quando a coisa não está indo legal, mais que a gente não saiba exatamente o que é, mas a gente percebe os estados, as alterações físicas, o que está. Então, é uma forma de, opa, acontecendo isso. Então, vou cuidar disso, vou olhar para isso. Sim. Né? Ali, vou passar a palavra para você falar um pouquinho da história dessa união, né, entre essas duas pontas que sempre estão conectadas, né, mas como aconteceu na sua história. Então, primeiro eu queria agradecer, né, de estar aqui de novo. Eu acho que eu também me considero uma colaboradora de vocês, né, do Dancep. É muito bom sempre contribuir diálogos e com pessoas tão queridas para mim, né? Eu acho que você, a Ana aqui, o Fer, a Pri, né, é uma pessoa que tem troca constante, né? Que não é só nesse momento aqui, mas a gente tem troca constante como colegas de trabalho, né? E isso é muito importante. Eu vejo isso como no momento assim uma celebração de vida, né? A gente poder estar aqui dialogando, porque a gente sabe das dificuldades que é colocar uns com tantas mesas e com tantos assuntos importantes do momento acontecendo online, né, com todo mundo. Então, eu queria parabenizar muito isso, porque é muito bom estar aqui. Então, a minha trajetória, eu acho que ela tem essa palavra de integração também, como a da Pri, né? Eu acho que eu sou artista da dança, sou fisioterapeuta, eu me considero uma pesquisadora do corpo e do movimento constante, né? Eu acho que a gente sempre está nesse lugar. Eu venho da dança primeiro, né? Tive uma formação em dança e dancei fora do país em 2 companhias por 12 anos, nos Estados Unidos. E eu falo isso mais porque o meu contato com a fisioterapia e o Pilates foi lá, maior, né? Como essas companhias internacionais, elas têm muito mais estrutura, né? De um atendimento corporal e psíquico, emocional dos profissionais. Mas eu já tive contato com Pilates lá nos anos 90, né? Ali por 95, que aqui era muito pequeno ainda, né? Esse contato que os profissionais tinham com a técnica. E com os fisioterapeutas também, que eram constantes nos nossos dias de trabalho, né? Então, eu pude vivenciar na minha carreira profissional, bailarina, a importância de ter um profissional de cuidado constante com a gente, né? E um profissional que eu acho que, acima de tudo, entendesse a linguagem da dança, né? Porque uma coisa é você ser um fisioterapeuta, e a outra coisa é ser um fisioterapeuta que está ali aprendendo, vendo o dia a dia do bailarino, né? Entendendo um pouco da linguagem. Então, isso eu vivi essa experiência que foi muito rica para mim.
E aí, quando eu decidi voltar, eu já tinha em mente que eu ia dançar, talvez por mais um tempo, mas eu já tinha em mente que eu queria ter essa mudança, né? Ou essa migração de carreira, talvez um pouco mais natural, orgânica acontecendo, né? Então, quando eu voltei, eu já comecei a fazer fisioterapia, mas também continuei como bailarina aí do Balé Teatro Guaíra por um tempo. Por um tempo eu imaginei que ia ser mais uns 2 anos e foram 13 anos. E ao mesmo tempo eu consegui fazer a minha formação de fisioterapia e depois uma especialização em trauma e ortopedia, bem direto, assim, mas sempre com ênfase também em terapias, que eu me interesso muito. É, e que daí a gente vai entrar já nos temas aqui, né, de toque, enfim, o movimento, claro, o movimento para mim é a minha premissa, assim, eu acredito muito no potencial de movimento para cura, muito, cada vez mais, inclusive, né? Mas o toque também, né? Então, a gente, como fisioterapeuta, a gente é a nossa principal ferramenta, né? Eu acho que fora o conhecimento, é o porquê que a gente está lidando com tanto estranhamento agora, no momento, né? Porque essa falta do toque na nossa profissão, ou esse toque diferente na nossa profissão, ele causa um ruído grande, né? Enfim, então eu tô sempre ligada aí aos dois campos, né? Eu tenho também, faço parte de um coletivo que se chama Coletivo Nós em Traço, que a partir da maternidade, para mim, em 2016, eu venho questionando muito essa questão da apresentação da arte e movimento, inclusive, para crianças, né? Eu venho questionando muito como que a gente apresenta esses primeiros movimentos, né? Eu sempre tive uma questão muito grande como que você apresenta movimento tão já formatado para criança. Isso sempre me incomodou, né? Então, eu com as minhas amigas do coletivo, que são a Patrícia Machado, a Ana Paula Luz e a Juliana Engelhardt, a gente tem pensado em propostas diferentes, pedagógicas e em arte mesmo, em educação, onde o corpo e o movimento, eles são nosso principal interesse, mas como que o corpo e o movimento, eles dialogam com as outras linguagens artísticas, assim. Então, e isso mora aí com as crianças. Então, essa é uma outra parte integrada a minha prática, né? Faço prática da fisioterapia hoje, né, em consultório, aqui em Curitiba, em São José dos Pinhais, e também faço parte ali hoje da Curitiba Companhia de Dança, acompanhando o trabalho dos profissionais lá na companhia. Então é isso, né? E, Somos muitas. e fazendo toda a diferença na nossa vida, porque eu não consigo lembrar como era a nossa vida sem você. E eu não Que consigo bom, imaginar como né? será um dia sem, assim, porque, né, a experiência própria, o toque de quem entende como se toca o corpo é completamente diferente, né? E eu posso falar por experiência própria, assim, que foi muito especial essa chegada e fez toda a diferença, salvou a gente muitas milhões de vezes na vida. Que bom. E ainda bem que você voltou e não ficou só 2 anos, 13 também, porque também foi um presente para nós, plateia curitibana. Então, a gente conversando com a Ana, agora eu vou um pouquinho aqui, e com os nossos alunos, que desde que a gente também tem outros alunos fazendo fisioterapia também, a gente, por acompanhar uma rotina de trabalho, às vezes muito pesada, dançando às vezes em chão que não é próprio, né, ensaios direto, e também o período, né, que pega os adolescentes, que acho que também é mais propício a lesões corporais, essas discussões elas estão sempre presentes, né? Tanto que a gente estimula muito quando alguém fala, quero fazer fisioterapia, vai, porque a gente Sim. sabe que é um caminho sem volta no bom sentido, assim, né? Porque vai ajudar todo mundo e tá sempre trocando, né? E a Ana, pensando nisso, né, acabou fazendo o técnico em massoterapia. E aí ajudou nesse pensar essas questões que nortear o nosso bate-papo hoje. Eu acho que são questões bem pertinentes. Vou passar a palavra para você, Ana. Obrigada. Ai, que honra estar com você. Tanto conhecimento, assim. Estou lisonjeada. Então, as perguntas que eu bolei aqui, pensei com algumas outras pessoas, elas são norteadas justamente nesse sentido de movimento e toque, porque a gente sabe que a Covid, a doença em si, ela é transmitida principalmente por secreção,
E a gente sabe que o contato físico é um dos maiores emissores, porque a proximidade, o toque, estar muito próximo é um fator de risco. Então, pensando nesse aspecto de transmissão da doença, nos foi recomendado o isolamento social, né? Então, é um super estopim, assim, deixa eu achar a palavra melhor. Já é um super travamento, assim, econômico, mas social foi super, assim, foi o maior impacto. Então, minha primeira pergunta é para a Ali, e se a Priscila quiser complementar, por favor. O que acontece com o nosso corpo? Como é que o nosso corpo responde a esse impacto tão do toque e do movimento? O que é que acontece com o nosso corpo quando a gente se priva disso? Então, acontece muita coisa, mas eu acho que é sempre legal a gente voltar um pouquinho. E eu acho que pode ser muito legal, às vezes, complementar o que eu falo, porque eu acho que pode ficar muito rico com a nossa história, mas que ela é muito parecida, sabe? Então, assim, então, Pri, fica à vontade aí para dar uma interferida, que eu acho legal também, sabe? Então, é o seguinte, o que que eu gostaria de voltar? E eu imagino que todo mundo vai entender isso. Voltando um pouquinho antes da pandemia, tá? A gente, na nossa prática clínica, a gente já vem observando essa imobilidade e as consequências dessa imobilidade há algum tempo, né? Algum tempo, vamos dizer, alguns anos, né? Então, essa imobilidade, lógico, ela foi muito potencializada agora pela epidemia, mas ela já existe. E as consequências dela, como a gente já vem sentindo há muito tempo, quem está na clínica, né? Então, essa imobilidade que causa esse aumento de estresse, aumento de ansiedade, portanto, esse aumento das crônicas, por falta de movimento, ela já é algo com que os fisioterapeutas se preocupam há algum tempo. Claro, vamos pensar aqui que isso foi potencializado agora, porque pelo menos antes as pessoas tinham esse ir e vir, né? Então, assim, às vezes o movimento das pessoas era somente você ir andando até um lugar, pegar o carro, o estacionamento, passear na rua, mas isso já era um movimento. E aí as pessoas ficaram sem isso também. Eu não estou nem falando da atividade física, né? A atividade física já não é uma constante para a nossa população, né? Então, assim, a gente já vinha pensando isso. E claro que isso foi potencializado. Aí eu acho que a gente tem que pensar, eu gosto de voltar ali num conceito de saúde que eu acho muito importante a gente ter em mente. Um capri sobre isso até. Porque eu gosto de um conceito, tem vários, sabe? Tem muitos muito criticados, porque geralmente os conceitos de saúde as pessoas elas acham que você tem que ser perfeito em tudo e a gente sabe que isso não acontece na vida real, né? Mas eu gosto de um conceito que fala que saúde vamos pensar num equilíbrio dinâmico, né? Porque equilíbrio é sempre dinâmico, você sempre está equilibrando e você não está equilibrado, né? Para mim não devia existir a palavra equilíbrio, devia existir só a palavra equilibrar, porque é isso, né? Então a gente está sempre em equilíbrio dinâmico entre um organismo e o ambiente. Ou seja, para mim, saúde é quando a gente é razoável entre o sujeito e a sua realidade, né? E como que a gente pode pensar agora a saúde, né? Nessa harmonia razoável entre a gente e o que está acontecendo, toda essa instabilidade, toda essa insegurança, toda essa incerteza, enfim, tudo isso que as pessoas estão passando. Então, será que é possível a saúde agora? Como que a gente pode contribuir com a saúde no momento, né? Então, ela é um grande fator e é um grande caminho. Também, se a gente acredita, e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui acredita, que o corpo ele é uma forma de entender e perceber o mundo, né? Ele é uma ferramenta muito potente, muito importante. Eu falo corpo, eu estou falando movimento, né? Então, se o movimento é isso e a gente fica sem esse movimento, a gente fica sem uma possibilidade imensa de entender o mundo e de perceber o mundo. Então, é bem preocupante, mas já é algo que a gente vinha vivendo. É lógico que eu acho que isso é muito ainda potencializado para o recorte específico da população que a gente está conversando aqui, que são estudantes de dança, bailarinos, pesquisadores de movimento, artistas. Por quê?
Porque eu acho que essas pessoas que estavam acostumados com o movimento, e mais do que isso, não estão só acostumados, essas pessoas elas desejam o movimento, né? Elas vivem para o movimento. Elas têm prazer com o movimento. Pessoas, aí elas foram muito afetadas por essa imobilidade, né? Porque tem gente que já estava bem acostumado, mas essas pessoas eu me preocupo mais, né? Porque aí essas pessoas a gente tem que olhar muito, porque aí essa falta ela está sendo imensa na vida da pessoa, né? Enfim, movimenta um pouco isso. E do toque, bom, o toque, Ana, talvez melhor do que eu, você saiba disso, né? Claro, nós estamos juntos aqui. O toque, esse toque que a gente está falando, que é esse toque de tratamento, ou esse toque dos nossos afetos, né? Eu acho que esse toque consensual, que é isso que a gente está falando, vem disso. Eu acho que é, talvez ilustrando seja melhor. O meu filho, 4 anos, ontem ele me perguntou assim, mãe, o coronavírus já está acabando? E ele já tinha me feito essa pergunta algumas vezes, assim. E geralmente a pergunta dele é porque ele não quer que acabe o coronavírus, né? Não é que nem a gente. Porque para as crianças da idade dele está sendo muito legal ficar com os pais e ter mais tempo em casa, brincar, enfim. Então a preocupação dele era que o coronavírus acabasse logo. Então, enfim, eu fui meio que para esse raciocínio. E daí eu falei: "Ah, filho, vai demorar um pouco. Por que que você está me perguntando isso?" Aí ele falou: "Ah, mãe, porque eu queria abraçar as pessoas." E aí isso assim, sabe? Ontem, porque aí veio esse lugar aí do toque que você tá falando, porque assim, o que que é o abraçar as pessoas pro Joaquim, que é meu filho? É você não poder abraçar, claro, os seus afetos. E eu não tô falando de pai e mãe. A gente abraça e beija, ele tem muito afeto corporal em casa, né? Mas ele tá falando dos avós, ele tá falando dos amigos, ele tá falando da professora. Esse toque e afeto com outras pessoas que não os seus familiares, né? Em casa. Então, imagina, se uma criança de 4 anos sente isso, imagina o que que a gente, ou as pessoas que estão sozinhas em casa, que não tem, né, um companheiro, uma companheira que estão junto, ou amigos, ou moram sozinhos mesmo, e que estão sentindo essa falta da interação, né? Então, nossa, é muita coisa que acontece, né? Aí. Sei, acho legal quando a Pri pode complementar com alguma coisa que eu falei, porque eu acho que é muito forte, principalmente quando a gente pensa nesse recorte de grupo que a gente está falando aqui, de pessoas que vivem e têm prazer no movimento e na interação corporal com as outras pessoas, né? Então, essas pessoas estão sofrendo muito no momento. Tem uma teoria, né, assim, mas de jeito que fala que é através do corpo que a gente aprende, através da percepção do corpo que a gente tem a relação com o mundo, né, que a gente estabelece a nossa noção de mundo. Então, você sente isso e já tem uma reação que é automática no teu corpo, né? E é claro que se você vive num ambiente normal, num ambiente onde você pode ir e vir, fazer as suas relações, fazer o que você quer, você tem uma percepção. Isso quando está privado, você começa a diminuir o teu repertório, o teu jeito de perceber o mundo. Então você vai minimizando isso, com certeza, né? Para essas pessoas que trabalham já, que têm esse movimento, já entendem isso no corpo, né? Já sentem o prazer de estar se movimentando e o quanto isso aumenta a percepção de mundo, elas devem estar sentindo mais, né? E no processo de formação, né, como você fala do teu filho, do Joaquim, o quanto é importante, né, a questão do toque, e ele já trouxe isso, e a gente já sabe, né, Ana, que tem algumas pesquisas falando que a criança, quanto mais toque ela recebe, é liberado neurotransmissor, hormônios que vai deixando ela mais tranquila, ela mais confiante, ela se sente mais seguro, e daí é claro que a criança se desenvolve com, né, na sua potencialidade, vamos dizer assim, né? Sim. Então, esse gancho, assim, Eu essa acho que tem parte uma mais coisa, fisiológica. tem uma coisa curiosa também com as crianças, é que o tempo é muito diferente em relação a nós, né? 6 meses, 3 meses, para nós, a gente consegue ter essa perspectiva, né? Vai acabar, mas o é muito mais agora, né? O presente, então
ficar 6 meses sem poder abraçar outras pessoas, né? Isso quando tem, né, o abraço em casa. Imagina aquelas que abraçam em casa, mas que abraçam fora e que não estão fora, né? O quanto isso vai impactar, né? Vou pegar o gancho da pergunta da Ana já para passando. Vocês acham que tem alguma possibilidade da gente tentar compensar essa falta de toque estando nessa situação, através da automassagem, através de algum exercício consigo mesmo, no sentido de autocuidado? Então, sim e não. Eu acho que sim, que eu acho que a gente tem que ir fazendo com que é como se fosse uma falta de sensibilidade no corpo, né? A gente vai perdendo esses receptores, né? Tem um autor que fala que quando a gente deixa de se movimentar em alguns padrões, a gente faz uma amnésia sensório-motora. Então, vamos pensar que é uma amnésia do toque, do sentir, do saber sentir. E eu acho que a gente tem que estimular isso no nosso corpo. Então, é, sim, a gente pode se tocar, a gente pode fazer algumas massagens para trazer a sensação de toque, a gente pode usar ainda alguns recursos para chamar essa percepção do corpo. Então, às vezes, parar e deitar no chão mais duro já é o suficiente, ou se não, trazer uma linha que traz uma sensação diferente, mas estimular o corpo de várias formas para a gente não ficar com essa amnésia, sentir, né, do ser tocado, né? Eu acho que também nesse momento que a gente está mais em casa, apesar de estar tudo muito complexo, essa coisa de estar mais com os seus, né? Então tentar não, tentar se manter em contato, né, físico mesmo, né, com sua família, com seu marido, com seu pai, com seu filho, porque às vezes também a gente é roubado disso, né? Porque tem um excesso de trabalho, porque tem compromisso. Então, eu acho que essa é uma forma também de estar em contato. Mas com certeza, né? Fazer algumas liberações de pé, que são super bem-vindas, né? Fazer algumas liberações mesmo em se tocar em trapézio, face, que a gente está tendo muita estimulação por causa do excesso de uso do computador. Então, né, coisas que a gente pode... eu acho que tem a questão do toque e tem a questão do movimento. O toque é esteroceptivo, é o que vem de fora e toca a pele. E tem o interoceptivo, que é a nossa percepção que vem de dentro para fora. Eu acho que a gente tem que ir buscando esses dois caminhos para nem ficar só de um e só de outro, sabe? Então isso vai ajudando a gente a conhecer zonas de tensão, porque é isso, né? Quando a gente vai na Ana, quando a gente puder ir na Ana, a gente sai tocado, nossa, olha aqui como tá preso, olha como que tá rígido, porque o toque, às vezes, traz isso à superfície, né? Mostra, lembra que isso tá com uma densidade diferente, enfim. Alice, se quiser, né, falar alguma Eu, coisa e eu, eu, complementar. eu só tenho um ganchinho, porque eu concordo com o que você falou, né? A gente não tem como substituir esse lugar do toque do É, outro, né? Porque o nosso toque na gente mesmo é muito diferente, porque não tem essa troca, né? É na gente mesmo. Mas é lógico que eu acho que se é algo que a gente tem que fazer, né? Mas eu penso muito nessa questão das superfícies diferentes, fiquei pensando nisso para orientação, né? Que nem você falou, então essas superfícies a pele pode ser um bom caminho, né? Então acho que é um bom lugar, assim, uma boa ferramenta. E uma outra coisa que eu pensei é que fora uma outra aconteceu uma coisa muito curiosa comigo, com a Curitiba Companhia de Dança, inclusive, acho que depois a gente pode dividir um pouquinho mais se a Tati está fazendo essas aulas, que eu pensei muito sobre essas aulas e depois a gente conversa mais, mas que tem a ver com o toque. Como eu não posso estar, eu pensei em como que eu posso chegar um pouco mais perto desses bailarinos, né? Com talvez um outro tipo de toque. Aconteceu uma coisa que eu pedi que sempre no final da aula eles pegassem um travesseirinho, um cobertorzinho e deitassem em algum lugar que eles se sentissem muito confortáveis, né? Muito confortável mesmo, que esse vai ser o nosso momento de acolhimento e de tocar a si mesmo, né? E aí eu escolho uma música, que é sempre um presente, né? Então eu demoro lá a minha semana, os meus 15 dias para escolher essa música com muito
pensar, assim, sabe? Tentando ser muito sensível nesse tocar diferente, né? E aí eu toco música, né? Eu deixo essa música lá tocando para que a gente, quem sabe, tenha uma conexão de um pouco diferente, né? Que não é lá o meu toque presencial, mas que é um toque, né? Por que não? Por que não? E eu vejo que tem sido uma coisa muito legal, porque é quase a hora mais esperada que a aula, sabe? Então, isso me diz muito, né? Então, assim, quais são as nossas potencialidades de tocar o outro? Né? Tenho pensado muito sobre isso. Se ele não pode ser o toque assim presencial, onde que a gente pode ir, né? Então, tenho me questionado disso, Que assim. lindo. Tem tocado muito, Ali, muito mesmo. Eu acho que é um momento de pausa que a gente compartilha junto, né? E é isso, né? Às vezes a gente está em casa tão trabalhando, fazendo mil coisas. A gente percebe a demanda do afeto quando tem criança em casa, né? Porque eles 5 em 5 minutos vêm, sabe, querer apertar. Então a gente percebe que isso é realmente instintivo, assim, né? De querer o toque, de se jogar no chão, de rolar. Mas a gente está. Então essa pausa da área é um carinho grande, quase como se estivesse todo mundo abraçado ao mesmo tempo ouvindo essa música. Hum. Ana, tem mais questões para nós? Me veio uma dúvida. Aproveitando esse gancho de sentir que às vezes a gente é tirado desse momento porque tem que trabalhar, tem que estudar. Vocês acham que esse momento de se tocar, esse nosso momento de, sabe, se dar carinho, ele pode auxiliar também na nossa saúde mental, principalmente emocional, psicológica? Como é que vocês acham que o nosso emocional, o nosso psicológico está sendo afetado por isso também? Então, eu vou. E aí, pode ser. Então, de novo, né? Eu acho que a gente tem que voltar ao lugar de que o mental e o corporal, eles não são diferentes, né? Que a gente é um ser só, que a gente é integrado. Então, assim, claro, né? Eu acho que, de novo, se a gente volta nesse lugar de integração e de que o corpo é esse lugar de perceber e entender o mundo, eu acho que sim, vai afetar, né? É claro que sim. Mas eu também tenho pensado muito no que é imobilidade, né? Porque as pessoas têm perguntado muito pra gente se a atividade física faz isso, se ela contribui, né? Não só o movimento, porque elas têm um entendimento diferente às vezes, né? Do que é movimento, do que é atividade, do que é exercício. Então, eu acho isso bem importante de a gente falar agora, sabe? Eu acho que a Pri vai poder me ajudar nisso, porque acho que é um foco de estudo dela bem importante do sistema nervoso autônomo, que com certeza vocês vão se identificar, mas ali no começo da pandemia, eu acho que principalmente naquela primeira semana, eu senti muito isso, imagino que vocês também, a gente teve algumas respostas que é lógico, depois pensando o sistema, a fisiologia explica, né? Mas assim, a gente teve quase dois grupos de pessoas. Que um grupo que se paralisou totalmente, eu me coloco nesse grupo, então num primeiro momento eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia produzir, eu não conseguia ler, eu não tinha vontade de fazer nada. Né? Então eu me senti paralisada num primeiro momento ali, vamos pensar na primeira semana. E ao mesmo tempo eu falava com algumas amigas que estavam fazendo. Né? Então, assim, elas tinham que fazer todas as aulas, elas tinham que ler todos os livros, elas tinham que falar com todas as pessoas. E aí te causa uma angústia, né? Porque parece que você não está fazendo nada, parece que você está imóvel. Aí depois eu fui entender que, na verdade, a gente só está respondendo o sistema está respondendo pela gente, né? Que assim, quando o nosso organismo, a gente se depara com ameaça, e no nosso caso, que é a pandemia e todas essas inseguranças que ela causa, o nosso sistema ele reage de uma forma, né? E o sistema nervoso autônomo é isso, né? A gente paralisa, depois a gente corre e foge, ou a gente só paralisa, ou a gente só foge, ou a gente faz uma bagunça com tudo isso, né? E então, assim, eu comecei a pensar, logo depois que eu saí dessa primeira paralisação, eu comecei a pensar
no que é imobilidade, porque eu acho que a gente confunde um pouco. Talvez esse lugar um pouco mais quietinho, ele também é um lugar de escuta, sabe? E um lugar de escuta muito importante, porque às vezes a gente acha que a gente tem que estar fazendo um monte de coisa e talvez não. E nós somos pessoas diferentes também, né? Então, assim, eu também não quero falar que não, porque tem gente que tinha que estar fazendo um monte de coisa e que para aquela pessoa era aquilo naquele momento. Agora, as pessoas reagem muito diferente, né, às situações da vida. Mas para mim foi um momento de escuta assim muito grande, né? E que me fez refletir o que é imobilidade, porque às vezes assim, ó, quando a gente pensa na atividade física ou no movimento, será que uma pessoa que está lá fazendo um monte de agachamento com o celular na frente, só para fazer um monte de selfie, é, ela está se movimentando ou ela está se mobilizando mais do que aquela pessoa que está sentada meditando e que está tendo todo aquele movimento interno acontecendo, inclusive de consciência com o seu próprio corpo, com os seus sistemas, né? Vamos pensar que se a gente está parado em movimento, a gente também tem um movimento muito grande acontecendo no nosso corpo ainda, lá dentro dos sistemas. Então, eu venho me perguntando muito sobre isso. Não que eu não ache o movimento importante, é claro que sim, porque eu trabalho com movimento, né? Eu sei dessa potência, mas eu acho que a gente tem que pensar muito na qualidade do movimento e nas nossas escolhas de movimento. Quando eu pensei nessa aula para a Curitiba Companhia de Dança, eu sabia que eu não podia simplesmente reproduzir a aula que eu dava para eles presencialmente e quando tudo estava acontecendo normal, né? Porque assim, quando eu ia lá, a gente tinha um trabalho físico muito vigoroso, né? Porque eu baseava a minha aula de acordo com o repertório da companhia, do que eu achava que precisava ser reequilibrado, fortalecido, o que estava hiperprogramado e precisava ser, né? Enfim, eu tinha todo um plano de aula que era muito físico e vigoroso mesmo, para esses bailarinos que trabalham com o corpo 6 horas por dia, né? Agora, como que eu ia começar a propor um movimento para eles dessa outra forma, né? Em casa, e que eles já vinham de uma imobilidade maior. Então, questionei muito sobre isso. E aí é lógico que existem vários caminhos, né, que eu poderia ter seguido, mas eu escolhi o caminho, primeiro, a respiração, ela é muito importante desde os primeiros, das minhas primeiras orientações para todos os meus pacientes, desde o começo, porque ela é o maior regulador do sistema nervoso autônomo, a gente sabe, né? Né? A Pri me corrige a qualquer momento se eu falar alguma besteira, mas a gente sabe que a respiração ela é essencial, né? Para que a gente se conecte novamente e que a gente consiga regular esses sistemas. E para mim, eu escolhi a mobilização, muito sutil, quase uma mobilização assim carinhosa, uma mobilização, vamos pensar assim, inclusive a coluna, por ser esse eixo, né? E claro, por muitos motivos, mas por ser um eixo que também carrega todas as nossas questões ali, né? Que é um eixo central. Então, eu percebi que foi um lugar muito legal de ir, né? Que gerou essa mobilização, que sim, se você fosse comparar com as nossas aulas de antes, ela seria algo muito mais suave, né? Que foi realmente, eu acho que só para deixar essas questões e essas questões virem à tona mesmo. Né? Porque eu acho que o movimento ele faz isso. E lógico, hoje, depois de um mês, a gente já está em outro lugar, completamente diferente, né? Mas eu acho que num primeiro momento foi muito importante também pensar nisso, né? Na qualidade, que tipo de movimento você escolhe para isso. Então, e daí a gente estava conversando, né? Quando veio a proposta e o sistema nervoso autônomo, gente, é um sistema que a gente tem no corpo, ele integra tudo que acontece no nosso sistema nervoso central com a nossa parte visceral e até músculo esquelético. Então, ele é mediado pelo nosso sistema límbico, pelo hipotálamo, né? Então, se a gente tem uma reação de medo, estresse, né? Isso começa um desencadeamento, tem uma informação, chega isso no hipotálamo, vai para a hipófise, que começa a liberar hormônios no nosso corpo, que para a supraadrenal, por exemplo, que é uma glândula que fica em cima do rim, que começa a liberar adrenalina, e daí essa adrenalina
fala assim, nossa, eu tenho que fazer isso, mais ou menos, né? Então, é a pessoa que consegue, por exemplo, colocar a ação, ir para ação, né? Por isso que quando a gente está muito... Faça uma coisa, bati o carro, tô aqui. Adrenalina aqui. A hora que começa a baixar, né? A hora que resolvi, foi pro seguro, tal, que não sei o que lá, que se começa. Nossa, que dor que eu tô. Nossa, eu percebi que tá doendo agora. Nossa, eu tô acabada. Parece que... Mas faz uma semana que isso aconteceu. Faz, sei lá, faz muito tempo. Não tem a ver com acidente. Não, sim, tem a ver com acidente. Porque o que acontece é que essa adrenalina baixa e daí começa a vir os processos inflamatórios em cima disso, né? Então, quando a gente tem uma situação como a gente está passando agora, que esse estresse está lá, o vírus está aí ainda, a coisa não Permanente. acabou, né? Então, o nosso corpo começa a deixar de produzir adrenalina porque ela não tem esse funcionamento a longo prazo. Ela começa a liberar cortisol. E daí isso começa o cortisol no corpo em quantidades normais, ok, é bom, ele é anti-inflamatório, em quantidades retroalimentativas, porque daí isso volta para a hipófise, que acorda de novo ela, que manda de novo para a supraadrenal, e se começa a fazer um ciclo. E daí a manutenção desse ciclo, desse mecanismo no nosso corpo, porque o estresse não acabou, porque a insegurança no trabalho acabou, porque o medo de sair de casa, porque meu pai está em outra cidade, está correndo risco, enfim, de tudo isso que nos atormenta, não acabou. Isso vai degradando o nosso corpo, degradando assim, não sei se é uma boa palavra, mas vai sobrecarregando algumas estruturas do nosso corpo. E daí o que o corpo faz? De uma forma, eu vou ter que me proteger, eu tenho que ficar seguro. Para fazer isso, eu tenho que principalmente cuidar das minhas vísceras, do que é mais vital. O que não é vital, o sistema músculo-esquelético, eu vou tirar energia. Então, isso é uma das coisas. Pacientes que têm muita tendinite, muita coisa assim, é porque, e pode ter uma sobrecarga, pode ter um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, porque o músculo esquelético já está acabado, já não tem energia, né? Então, assim, dentro de um estresse, dentro do sistema nervoso, a gente tem vários sistemas de cascatas inflamatórias, de cascatas de liberação hormonal que vai fazendo com que nosso corpo fique muito sobrecarregado em algumas estruturas, né? E daí fica muito mais fácil de você começar a ficar doente, ou se não dormir, ou não é ficar doente. Então é isso que doença como palavra, mas tem essas pequenas coisinhas. Ah, meu intestino parou de funcionar. Ah, Mais vulnerável, né? Talvez, né? Exatamente. Então, assim, tem algumas questões. O corpo ele só vai adoecer no que ele está mais propenso, onde já está mais sobrecarregado a estar, né? Por alguns mecanismos. Então, o sistema, e por exemplo, sensações de medo, estresse, ansiedade, eles deixam o corpo mais simpático-tônico. Então, dentro desse sistema nervoso autônomo, ele é dividido em sistema simpático e parasimpático. O simpático é esse que coloca a gente na ação, mas que ele tem que ter um curto período, ele não pode ser a longo prazo. E o parasimpático é o que está relacionado à digestão, a metabolização de glicose no fígado, algumas coisas assim no nosso organismo. Então, mas é um equilíbrio. Não é que a gente tem, porque, por exemplo, pessoas que estão muito parasimpático-tônicas, elas entram em depressão, porque o corpo só fica metabolizando, tem descargas hormonais de outras coisas. E as pessoas que estão em simpaticotonia já começam a perder cabelo, começam a perder músculo, enfim, começa a degradar, assim, de uma forma geral. Então, o importante disso é essa modulação, porque nós não, assim, não é uma coisa que é boa e outra que é ruim. É importante ter as duas coisas. Só que a gente vai sentir, a gente tem que ter esse equilíbrio. E quando começou essa pandemia, exatamente isso. A primeira coisa que eu falei assim para a equipe técnica é assim, coloca o povo para respirar. Pelo amor de Deus, vamos respirar, porque a respiração é uma coisa de fácil acesso, é barato, todo mundo pode fazer. E ela regula o sistema nervoso autônomo, como atividades, a gente vai falar depois um pouquinho de atividade, como alguns tipos de atividade física, não são todas, porque tem umas que sobrecarregam mais ainda o sistema nervoso autônomo. Então,
eu via no começo da pandemia as pessoas, nossa, tem que ir para atividade. As pessoas fazendo 3 aulas por dia. Meu Deus, né? É como se isso fosse igual, porque daí abriu o mundo da internet, né, gente? Daí também, né, assim. Mas eu falei, não vai dar certo, né? As pessoas vão começar a se machucar, porque se o corpo tá lá, eu quero proteger a parte vital e o músculo esquelético está lá para... Daqui a pouco vai acontecer as lesões. Tanto é que há 2 semanas atrás, o que mais se tinha pesquisa no Google era dor lombar. E daí a gente tem a ver com isso. Não é só posicional, né? Agora vai ser dor cervical, né, Ali? Que a gente já está percebendo e já está lá. Libera cervical, libera cintura escapular. Então, não é só por causa da posição, tá? Tem, é sempre junto, né? Mas se tivesse em outro ambiente, se tivesse produzindo o espetáculo, o processo coreográfico só num ambiente saudável, provavelmente não estaria acontecendo isso, né? Eu queria falar um pouquinho antes da Tati entrar na próxima dúvida, na próxima pergunta, para relatar que eu me identifiquei bastante com essas falas, porque eu fui uma das pessoas que começou a pandemia, parou tudo, eu falei, não, agora eu vou ler tudo, vou assistir tudo, vou fazer todas as minhas aulas, eu vou fazer tudo. E eu me vi como as semanas foram passando, que eu não descansava direito à noite, eu acordava, eu não estava bem, eu começava a ficar cada vez mais desmotivada. E eu ficava, como é que as pessoas estão fazendo tanto e eu não estou fazendo nada? Porque eu também não me via produtiva. Eu fazia durante o dia, mas sabe quando você para pensar aí, cara, mas eu não estou produzindo mesmo, sabe? Você se percebe Olha que improdutiva legal, Ana. durante a sua E produção. olha que legal, se a gente vê isso, é hormonal isso, não é da tua cabeça. É hormonal. Então, toda aquela adrenalina que você for, depois cortisol, depois teu corpo falou assim, não quero, não dou conta mais. E não é você que não está produtivo, não é você que é preguiçosa, que nada disso, é teu corpo. Então, a gente reconhecer e ter esses tempos, como você foi o gancho lá, né? É de extremo importante. Mais do que tudo, validar tudo isso que a gente está falando, né? Sim. Essa sensação que a gente tem, né? Perfeito. Eu ia jogar um pouco para o outro lado também a ver com isso, né? Esse fazer, e principalmente considerando também o espaço que a gente tem em casa, né? O chão que a gente tem, os limites, né? Até de ventilação mesmo, de iluminação, de receber luz do sol, não receber. Esse alto nível de atividade, ele pode ser prejudicial nesse contexto em que, né? O nosso psicológico está nessa ansiedade, nesse medo, nesse receio, e aí eu insiro uma série de carga motora e, sei lá, tentando dar conta de fazer o exercício, às vezes sem o professor corrigir, às vezes sem muita consciência. Vocês consideram que pode ser prejudicial também? Eu acho, assim, eu acho que, assim, dos teleatendimentos eu estou bem surpresa e estou bem feliz com os resultados, mas, assim, é uma atenção do professor, do instrutor constante, assim, por isso que a gente cansa muito mais, porque o Godard, se vocês conhecem, que é um cara que ele fala que se sente através da tua experiência, como que é? Você tem que imaginar e você começa a sentir esse movimento quase que junto com a pessoa. E quem trabalha com movimento é um pouco assim, né? Eu me identifico bastante com essa frase. Então acho que isso é um fato, né? Mas eu acho que, assim, quando a gente está fazendo atividade física, me parece na tua fala, Tati, que eu acho que é separar as coisas também, sabe? Assim, dentro do ambiente, né? Então, ter esse lugar para você conseguir construir isso dentro da casa, assim, eu acho que é um desafio também, de família, de trabalho, porque agora está tudo ao mesmo tempo no mesmo lugar, né? Então, eu já até estava pensando, nossa, a sala é minha, né? Então, é um pouco disso, assim, para mim, mas acho que tem que estar sempre presente. Eu não acredito nessas aulas, eu acho que assim, eu também gravei pontos, eu gravei algumas dicas, algumas coisas, mas eu não acredito nessas aulas prontas que você não se relaciona, porque senão vira uma ginástica dos anos 80, que a gente pegava o vídeo lá, enfim, entregava aquilo. Eu acredito na relação e nessa tão junto, porque um atendimento você não tem uma coisa pronta, né? Você tem alguns objetivos gerais que você vai
construindo junto. Eu acho super importante as Nossa, escolhas, sabe? Nesse momento. As escolhas que a gente faz, do que a gente vai fazer. É muito importante essa escuta e essa escolha da qualidade. Sabe? A gente tem que desapegar. Eu fico pensando que essa palavra ela é muito importante também. Desapegar do que a gente fazia. Porque assim, a gente não pode tentar reproduzir uma coisa que fazia lá agora. A gente não pode. E eu acho que as pessoas ainda elas são muito apegadas a esse passado, que já é passado, né? E ele não é possível. Nesse momento, talvez a gente volte que ele seja possível, mas nesse momento ele não é. Então eu acho que a gente tem que escutar muito bem o nosso corpo, tá? E pensar muito nas escolhas que a gente vai fazer. Acho que tem um pouquinho daquela questão de aproveitar o que é essa imobilidade para nós, né? A mobilidade também é importante, tanto quanto o movimento. eu fiquei pensando no que a Pri falou, como a gente está vivendo esse retorno, né? Eu fui fazendo algumas atividades assim, seguindo, e me lembrei tanto dos anos 80, Jane Fonda, que a gente comprava a fita cassete, a minha mãe fazia isso, né? Botava a fita cassete e seguia. E aí o quanto realmente, né, a gente avançou tanto para a coisa da percepção, da consciência, e aí se você entra nessa lógica, você fala, meu Deus, estou fazendo uma coisa que 50 anos atrás as pessoas faziam. E precisa desse tempo de, peraí, né, calma, pausa, observa se isso faz sentido, né, para Não, quem, todo mundo vai para como. o céu, todo mundo já fez isso, mas todo mundo ninguém vai ser como a gente fez, né? No desespero, assim, coisa. Sim, sim, sim. Mas é importante a gente conversar e perceber isso, né? O quanto a gente mesmo, né? Ao gravar aula para os alunos, eu tenho perguntado muito isso, né? A gente fraciona o conhecimento para caber naquelas cápsulas diárias, né? De 5 minutos, de 10 minutos, mas o quanto eu tenho que pensar que está envolvido, por exemplo, vou fazer um plié, como é que eu explico um plié, como é que eu converso com eles, como é que eu mostro em várias direções, como é que eu trago o texto para pensar junto, quanto a gente precisa estar, né, conectando várias pontas para que aquilo tenha todas as referências possíveis para não dar um problema, né? Por isso que E não dá mesmo para falar assim, que uma grava, manda para mim, daí você vê, dá para todos, né? Não dá por isso para que não dá dizer, para ó, é falar que é uma isso, né? coisa ruim, outra coisa que não, mas sim como que isso está no contexto, né, gente? Pode ser aula gravada, mas olha o contexto disso, né? Olha o cuidado disso. Não é uma coisa que vai rolando, né? Porque eu tive paciente com seus 70 anos que estava recebendo um vídeo de treino lá de não sei da onde, fazendo não sei o que, sabe? Então, tudo bem, não está fazendo atividade? Faça, mas vamos tentar, não precisa ser pago, não precisa ter essa coisa, mas vamos tentar fazer direito, não virar só, porque daí vira uma comercialização, né? Mais uma coisa, né? E vira uma outra coisa, né? Exatamente. Meninas, a gente tem tido o hábito, eu acho que essa conversa foi bem inicial, né? Abriu várias possibilidades para pensar. A gente vai deixar o contato de vocês também aí para quem estiver buscando e quiser se aproximar mais. Os tratamentos também são coisas que transformam tanto a nossa vida, né? Que depois que você conhece, você não consegue ficar sem, né? Então a gente vai deixar o contato de vocês também para essas continuidades aí, né? Para novas questões. E a gente tem tido o hábito de pedir uma palavra, uma frase para cada pessoa que fique reverberando aí, que possa ficar reverberando, né, para quem está escutando a gente, vendo a gente, para os próximos dias, para pensar, né, no caso, a partir do que a gente conversou agora e para diante. Então, queria pedir aí para cada uma trazer um pouco, uma palavra, uma frase que fique, que ficou no corpo, que ficou na mente, para que continue. Pode ser Ana, para começar? Nossa, eu? Ai, eu acredito principalmente que tá tudo bem você levar o seu tempo. Leve o seu tempo para se perceber e saber se você quer se mexer ou não. Saber o que teu corpo está pedindo. Porque eu caí de estipular o que o meu corpo devia seguir e agora ele está pedindo para parar e eu estou ouvindo ele agora. Ari, quer nos deixar sua mensagem?
que ela é muito parecida com a da Ana. Eu penso, quando você falou em palavra, eu penso em escuta. Eu tenho pensado muito nessa palavra. Na escuta, né, da gente mesmo, do outro, do nosso corpo. Tenho pensado... e a escuta, ela vem da presença também, né? Então, eu acho que são as duas palavras que eu queria deixar, que eu tenho pensado muito nas duas. Na escuta e o quanto a gente tem que estar presente nesse momento. Né? Porque eu acho que a gente está caindo em muitas armadilhas de querer reproduzir uma coisa que já era ou tentando viver lá no futuro que ele ainda não existe, né? Então, eu acho que quanto mais presente a gente estiver agora, aqui, nesse momento, com a gente, com quem é possível estar, eu acho que já vai ajudar a gente bastante. Que legal. Obrigada, Anne. Vamos lá. Ana soma Ali, que vai para Pri, vai somando as palavras. Eu acho que tentem fazer alguma técnica como ajuda, como dica mesmo, alguma técnica respiratória. Qualquer uma é válida. Todas vão ser boas. Tentem fazer uma atividade com constância. A palavra para mim agora no momento é constância, assim, na minha prática pessoal, assim, sabe? Porque eu tenho que achar minhas rotinas para me manter saudável, então eu tenho que fazer uma praticazinha de X coisas que eu já tenho, eu faço treino, eu faço pilates, eu tenho 2 ou 3 vezes por semana, eu tento fazer. São coisas que estão resolvendo para mim, mas assim, eu faço também muito baseado no que eu venho estudando, tal. Então, assim, como a gente comentou, são várias coisas que a gente precisa estar bem. Quando a gente não consegue que tudo esteja bem, vai focando no que a gente consegue estar bem, né, para estar bem. Então, acho que é constância nos hábitos, constância para ter constância na vontade de viver e tudo mais, né? Perfeito. Nossa, muito obrigada, meninas, por hoje. Foi um prazer enorme estar com vocês. Eu acho que foi muito, muito, muito enriquecedor para todos nós. Espero que para quem nos ouviu também. Fer, quer voltar aí para dar um beijo final? Pessoal, bacana. Eu fiquei muito feliz em ouvir tudo que vocês falaram e esse prazer de encontrar o corpo e se colocar em estado de escuta, eu acho que é fundamental nesse tempo que a gente está vivenciando. E poder ouvi-las falando com tanta propriedade de como que a gente pode olhar para esse corpo e respeitar todos os seus sistemas de funcionamento, e entender o momento agora, eu achei fantástico. Então, eu queria só agradecer vocês. Foi super bacana esse bate-papo, que a gente possa o mais rápido possível voltarmos juntos para poder sentir o cheiro, sentir o toque, tocar o outro, assim como a Ali falou do Joaquim, abraçar o outro, né? Que a gente possa passar por isso o mais rápido possível e voltarmos com segurança e voltarmos para se conectar ao outro pelo toque, pela vontade, pelo olhar e pelo cheiro também. Isso para mim fica forte. Então, obrigado, pessoal. Até breve e que a gente continue compartilhando e trocando como sempre, tá bom? Faz bem, muito gente. obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente.